Não tem ensaio, não tem ensaio. E essa é a situação delicada. Por isso, a insustentável leveza do ser. O peso é, não tem como os ensaiar, não tem bula de como viver certas escolhas. Ou seja, a gente tem um projeto de vida, seja amoroso, profissional, ou outros aspectos da existência, enfim, que possa ser abordado. É um esboço esse projeto. E no momento que você executa, você não está ensaiando, você já está vivenciando. Então, por mais que seja mental, ou até anota num caderno, quero fazer tal coisa, muitos percalços podem acontecer. Muitas situações imprevistas vai acontecer. Então, o próprio fato de conhecer alguém para estabelecer um relacionamento amoroso já é algo que não estava no script, vamos colocar assim. Não no script da nossa consciência. Se estava no script dos deuses, ou, enfim, de uma outra instância espiritual, ok. A gente não está consciente disso. A maioria das pessoas não sabe disso, e eu me incluo nelas. Então, nós não temos ciência do roteiro que estamos vivendo a própria história. A gente projeta, faz um projeto de vida, ou seja, um propósito de viver, mas isso não significa que, conforme estamos idealizando a maneira de ser, vai ser de fato realizado por completo tudo aquilo que estamos colocando como planejamento. Então, isso nos conota como peso que vai colocar. A vida, por nunca ter um ensaio e viver, já é a, o próprio, digamos, a gente não tem ensaio nenhum, não tem nem como ensaiar. A vida já é esse projeto lançado, essa abertura ao ser, o Heidegger vai dizer isso. O que é o ser? Essa abertura à vida. Não tem como você dizer qual a melhor maneira adequada para decidir algo. A decisão requer o tema da liberdade. Então, vou voltar à frase. Seria melhor ficar com Teresa ou continuar sozinho? Thomas colocou nessa questão. E ele, sabendo que ficar com Teresa tem um certo ônus que ele não queria admitir. O ônus era o quê? Ele tinha que abrir mão da sua vida que estava tendo com uma sexualidade aberta. E ela não estava tendo essa. Mesmo que ele fosse infligir essa regra, ficaria um peso a relação. Eles ficariam brigando muito, como aconteceu, e isso acontece na nossa realidade. Então, o Thomas se coloca essa questão: qual é a melhor decisão a ser tomada? É ficar com Teresa ou realmente admitir a ruptura? Não tem como, imagine que alguma pessoa aqui seja psicólogo ou psicanalista, e a pessoa entra no seu consultório e pergunte. E a pessoa é o Thomas, né? Veja bem, será que eu volto para ela ou eu não volto para ela? Eu gosto dela, gosto muito da companhia dela, temos uma química, mas fico ou não com ela? O psicólogo não vai poder dar essa resposta. O psicólogo vai fazer perguntas para que ele possa refletir sobre a vida que teve, que pretenderá ter. Bom, e independente da escolha que ele venha a tomar, ele pode sim se arrepender. E não existe, então, uma escolha certa. Óbvio que a gente poderá refletir aqui a questão dos relacionamentos tóxicos, né? Então, obviamente, relacionamento tóxico de um encontro impotente, etc., seria mais saudável não assumir esse relacionamento. É melhor separar. Mas, às vezes, a questão não é essa. A questão é, você quer viver duas coisas ao mesmo tempo. Você quer viver... Imagina uma pessoa, um jovem, que eu passei por isso. Num dado momento, tive a oportunidade de sair da casa dos meus pais, abrir mão do convívio dos amigos de infância para uma oportunidade de estudos em outra região do país. Quando eu passei por isso, na minha adolescência, foi uma crise enorme. E eu nem tinha essa bagagem como eu tenho hoje. E não que eu tenha muita, mas naquela adolescência, naquele momento, foi difícil eu tomar essa decisão. A decisão que eu tomei é sair de casa, vou pegar essa oportunidade de estudo, vou abrir mão da convivência familiar, dos amigos de infância, e ao assumir essa oportunidade, teve o seu ônus e bônus. O bônus foi os estudos que me proporcionou, o ônus foi a solidão que eu vivenciei por muito tempo, dado que eu tive que refazer os amigos em uma outra cidade, em outro estado, e sendo um adolescente, o adolescente tem as suas crises muito próprias de afirmação, autoafirmação, de necessidade de uma bolha, uma identidade, uma tribo, vamos dizer assim, e como adolescente eu passei por isso. Então, todos nós pode passar por algo que aparece uma encruzilhada, né? Na tradição brasileira, da Umbanda, do Candomblé, nós temos a figura do Exu, que é a encruzilhada. Então, a gente pode aparecer essa situação de encruzilhada. Qual decisão a ser tomada? E ninguém
Alguém pode querer dizer, um coach, de repente, não, toma essa decisão, essa é a mais acertada. Mas, filosoficamente, quem de fato perpassa por uma reflexão profunda, não é justo, não é como justificar, ter uma justificativa que o outro vai nos dizer o que deve ser feito. Essa é uma decisão de liberdade. Eu sou livre para assumir qual decisão a ser tomada diante de uma encruzilhada que me encontro. E que não existe necessariamente o bom e o ruim, enfim, o certo e o errado. Existe duas situações distintas e que, uma vez eu tomando a decisão, poderá mudar todo o rumo, é como se um efeito dominó, vai mudar todo o repertório da minha vida futura. Enfim, eu não faço ideia. Caso eu não tenha saído da casa dos meus pais, da minha família, não tivesse assumido essa oportunidade de estudo, como que eu seria hoje? Não faço ideia, nem quero pensar nisso. Mas todos nós já passamos por algo do tipo. Então, esse é o peso da vida, né? E se eu tivesse feito diferente lá no passado? Pois é, mas você não sabe qual seria o efeito. Você pode ter uma ideia, um esboço, mas isso não significa que o esboço que você tem é de fato condizente com a realidade que teria vivenciado. Então, o eterno retorno é essa perspectiva de nos colocar em confronto com um peso ético, ou seja, aquilo que vamos viver hoje pode ser que venha no futuro a relembrar a decisão que tomamos no momento. Por isso o aspecto simbólico do eterno retorno. Não vem aqui o aspecto de afirmar que de fato exista várias vidas que vamos viver num dado momento futuro. Mas o que fato é, o que decidimos no momento, o que viemos a decidir, essa decisão feita, independentemente de qual seja, nós iremos retomá-la. A gente vai relembrar e isso poderá ser um peso ou não, caso nos arrependemos daquilo que foi decidido no exato momento. Enfim, então a gente só vai saber disso anos depois. De repente, um casamento. Pô, se eu pudesse voltar atrás, será que eu teria de fato casado com a pessoa com quem eu estou agora? Enfim, então são debates e temas a ser discutidos. Primeiro conceito, então, ego experimental. Ego experimental é essas condições de possibilidade de entender o ser nessa abertura de um peso com a própria liberdade. Então, a liberdade aqui é um exercício muito delicado de assumir, vamos dizer assim, a angústia. Então, o Sartre, para a gente finalizando essa parte do ego experimental, ele coloca nesse livro, nesse livro melhor não, no Ser e o Nada, mas não vou sugerir que leia o livro Ser ou Nada, porque é um livro muito denso, tem que ter um domínio da filosofia muito amplo, mas eu sugeri esse livro, né? Ser Livre, com Sartre, que é um comentador, e ele vai resumir, e o Sartre entende que a liberdade só pode ser efetivado, e isso está debatido no livro do Kundera, só pode ser efetivado quando nós assumimos a responsabilidade do que é feito. Então, a liberdade ele está casado com o peso da liberdade, com o peso da responsabilidade daquilo que foi decidido. Então, a liberdade não é leve. Existe uma insustentável leveza da liberdade. O ser é sinônimo de liberdade. Consequentemente, a insustentável leveza da liberdade, porque a liberdade ela conota um peso de, tendo em vista o comprometimento de responsabilidade das consequências que advirá dessa decisão tomada. Esse é o ponto. Então, é muito mais fácil que alguém decida por mim diante de uma situação de encruzilhada, de uma angústia, ou seja, não sei qual decisão a tomar, e alguém decidir por mim, de repente um coach, e ele decidindo por mim, caso dê errado, eu fique imune da responsabilização, porque eu vou desculpar, vou dizer o seguinte: bom, a culpa não é bem minha, porque foi aquela pessoa, o coach, o professor, o padre, o pastor, o meu cunhado, etc., que me disse que eu deveria agir e não de outro modo. Porque por mim eu iria ter feito de outra maneira. Veja bem, ninguém te obrigou a fazer aquilo. Enfim, pode ter situação que tem obrigações. Não estou falando dessas. Se a pessoa acatou a sugestão, ela foi livre mesmo assim. Só que ela foi livre de uma maneira sem dar conta com a profundidade do comprometimento, dessa responsabilização que ela teve ao decidir, mesmo que foi uma sugestão de outro. Então, isso na filosofia do Sartre vai chamar de má fé. O que é má fé? Significa você querer fugir da responsabilização daquilo que você fez, colocar culpa em outro por aquilo que algo de repente você se viu frustrado ao ter decidido. Então esse é um ponto a ser destacado. A liberdade então é um confronto
ético com angústia. E o que é angústia? Esse dilema de decisão e que conota o nosso vazio. E por que o vazio? Porque o vazio da ideia, por isso o livro Ser e o Nada, do Sartre, né? Olha o título, Ser e o Nada. E também tem um livro chamado Ser e Tempo, do Heidegger. E temos o livro A Insustentável Leveza do Ser. Então, Kundera está discutindo tudo isso, a ontologia. Então, o nosso ser é permarcado pela história, por isso o livro Ser e Tempo, do Heidegger. Nós somos o que somos pela a medida que é fluido, por isso essa maneira de Heráclito, a gente está sempre em transformação, a partir das decisões que tomamos. E, paralelo a isso, existe um vazio, esse nada como um vazio, porque nós somos abertura. Existe algo imprevisto que não sabemos, que é o desconhecido acerca do nosso futuro. Nós casamos com alguém, subimos no altar, ou simplesmente juntamos no mesmo apartamento, mas não temos ideia do que vai ser 3, 4 anos. Isso é um exemplo tão claro. Em 2019, eu estava fazendo um doutorado, já ciente que eu ia terminar a tese e defender, e na época eu estava trabalhando já de maneira remota, enfim, em uma universidade com um professor de EAD, Educação à Distância. E eu fiz o meu planejamento de 2020 para viajar. Então, vou viajar, já que eu já estava com trabalho remoto, eu não estava viajando porque eu estava fazendo a minha tese de doutorado, e quando eu terminei a tese de doutorado, que foi por volta de fevereiro de 2020, veio março, que era um momento que eu estava pensando em viajar pelo Brasil, veio o quê? A pandemia. Ou seja, eu tinha planejado os custos, até passagens, irmãos, mas veio a pandemia, me colocou numa situação totalmente imprevista. Então, a gente pode ter todo um planejamento e acontece um determinado fenômeno que está fora do nosso controle, por mais que a gente possa ter uma responsabilidade social sobre isso, mas isso é um outro assunto, é, questões ecológicas, enfim, mas isso é um outro ponto. Mas não estava tão ciente para todos nós que teríamos uma pandemia que aconteceu à vista dos nossos olhos, né? Então, é uma situação que tirou todo mundo do eixo. Tudo aquilo que estava planejado, casamentos, viagens, de repente, trabalhos, muitas pessoas ficaram desempregadas por uma situação fora do seu controle. Não houve um ensaio. E aí, qual é o meu plano B? Não tinha nem plano B, porque você nem sabia que ia passar por isso. Então, esse é um ponto. Poxa, o meu relacionamento amoroso sempre estava numa situação saudável, mas cada um tinha o seu trabalho, cada um vivia no seu ambiente de profissional, mas como teve que ficar junto, na mesma casa, ficou muito intenso, somou outros problemas, convívio com crianças, não deu certo. Em alguns casos, houve muitos divórcios devido a essa intensidade de um... E isso não estava previsto, e não porque necessariamente era um relacionamento tóxico. Houve casos de relacionamento tóxico, em outros casos não. Então é interessante isso. O eterno retorno, essa possibilidade de a gente muitas vezes estar ciente do peso da nossa decisão. Então esse é o primeiro conceito, né? O conceito do ego experimental, que é essa abertura às condições de possibilidade, à nossa liberdade, que consequentemente vai sempre retomar a refletir aquilo que foi decidido. Aparece na narrativa, A Insustentável Leveza do Ser, o conceito de memória poética. E entre